Tiago, a primeira pergunta é: você conhece os instrumentos de participação social no seu bairro, na cidade de São Paulo? Eles atendem seus objetivos? Segunda, qual sua proposta para a efetiva participação na construção, no monitoramento e na avaliação das políticas públicas no seu bairro, na sua cidade? Que medidas devem ser adotadas para garantir o desenvolvimento na cultura, no esporte, no lazer e no empreendedorismo? E a quarta, quais as prioridades para a construção de uma política de participação social que atenda às necessidades da cidade de São Paulo? Alguma coisa pode, mas o ideal é que a gente discuta. E aí os relatores. Não, isso é só umas coisas. Os relatores vão Não precisa entregar. Discutindo, a gente vai reunir as propostas que tiverem segurança. Eu coloquei o seu. Isso. Mas eu espero eles. Não, se alguém quiser começar, fique à vontade. A gente está aberto para ouvir vocês. Quem quiser começar. Eu queria só me manifestar, só para o grupo lembrar que é uma crítica que a gente está fazendo a esse modelo que está acontecendo agora da conferência. Porque a última conferência aconteceu em 2016 e era pelo Estatuto da Cidade, acontecia a cada 2 anos. A última conferência foi por distrito. Então agora misturou tudo. Eu sou do Jabaquara, eu não consegui participar lá do Jabaquara. Jabaquara estava Vila Mariana, Ipiranga, Saúde, Moema e um monte de distrito. Aqui vocês estão tendo a mesma dificuldade. Eu conheço um pouco aqui, porque eu sou do Conselho Estadual de Sociedade Amigo de Bairro, e a gente tem representante da Penha. Então a minha crítica é essa: não teve espaço para discutir individualmente os distritos. A outra coisa, não teve também espaço para manifestação lá. E nos modelos que eu vi das outras regionais, encontros regionais, não teve possibilidade de você fazer uma manifestação no plenário. Quer dizer, quando a gente for plenário, a gente só vai ouvir as propostas do outro grupo, não vai haver discussão nem nada, tá? Eu só para finalizar, para não tomar tempo de vocês, o que eu queria é que acontecesse do mesmo jeito que aconteceu em 2016. Quer dizer, tinha um texto básico completo, por distrito, dizendo qual era a proposta, o que aconteceu na conferência anterior, para a gente avaliar. Porque nós vamos chegar aqui e vai fazer o quê? Só proposta? O que foi proposto nas outras conferências? Aconteceu, não aconteceu, mudou? Só para dar um exemplo, a gente em 2014 era para ter aquele monotrilho que era do Jabaquara até o Morumbi, por exemplo, não estou falando de Zona Leste. Aí faliu a empresa, era para a Copa do Mundo, lembra? Era para a Copa do Mundo 2014. Faliu a empresa, paralisaram, até hoje está lá paralisado. Aqui deve ter outras obras parecidas, né? O córrego do Taquari, que eu sei também que está todo ano discute e nunca sai do papel. Então fica difícil a gente ter uma gestão democrática sem a gente ter um observatório, um controle permanente e, por último, cobrar dos delegados. Cadê os delegados da última conferência? Eles vieram aqui prestar conta? Então, a gente vai eleger delegado de novo para ir para o Estado, para ir para Brasília, mas ninguém presta conta. Era essa a minha apresentação geral. Depois eu faço sugestão, tá? Obrigado. Meu nome é Mauro, tá? Sou jornalista e sou presidente de associação de cidadania, tá? Vou me apresentar, meu nome é Carlos Alberto, eu sou em cadeira de roda, né? Milito no movimento popular, pessoas com deficiência há 35 anos. E aí, uma das coisas que a gente que é da sociedade civil mais participa de conferência. E é um espaço muito importante, na verdade, mais importante e necessário. Né? Todas as dificuldades, as observações críticas que a gente deve fazer, né? Mas
sem conferência, sem participação popular, sem contribuição da sociedade civil, né? O que acontece é que as pessoas que mais precisam da política pública não têm acesso, né, aos benefícios da tecnologia, né, da área da pedagogia, da educação, porque aí cada vez mais as pessoas elas procuram colocar no orçamento, né, a possibilidade de colocar seus filhos em escola particular, ter o plano de saúde, o governo de saúde para não ser atendido no SUS, né, ter os seus carrões, né, porque preferem ter os seus carrões do que andar no transporte coletivo, e por aí vai, né. Aí eu queria problematizar uma questão, né, e obviamente a política ela se dá na nossa rua, né, no nosso distrito, no nosso bairro. Só que aí a primeira questão aqui, as duas primeiras que eu queria trazer para o debate, né, que é o financiamento e orçamento público e o monitoramento e avaliação das políticas públicas. A gente, eu acredito que todos aqui sabem, alguns um pouco mais, outros um pouco menos, né, mas quem define o orçamento da cidade é o Poder Executivo, a Prefeitura, junto com a Câmara de Vereadores, né? E a maior parte da fatia do bolo orçamentário chega no bairro, chega no distrito, já com a definição lá no macro. A gente aqui no micro, a gente não define quase nada, né? Então, discutir a política que vai ser aplicada, ela é absolutamente ineficaz. Então, o que é importante, como que nós, enquanto moradores do nosso bairro, da nossa rua, vai de fato, de maneira muito objetiva e concreta, influenciar na distribuição orçamentária. A gente sabe que teve no Brasil experiências de orçamento participativo, né? Inclusive em São Paulo teve, muito ruim, né? Você pegaram a pedaço de uma fatia do bolo para discutir o orçamento, né? A gente teve de maneira mais interessante, né, no Rio Grande do Sul, né, que aí sim de fato se debatia o orçamento que iria para a prefeitura. Em São Paulo a gente teve essa experiência, né, mas de maneira absolutamente insuficiente. E o monitoramento e a avaliação das políticas públicas. A aplicação da política pública é uma caixa preta. Você não sabe de fato o que é aplicado em recursos humanos, em recurso financeiro, em infraestrutura, em tecnologia, nas regiões, né? Você pega, só para ilustrar e para mim não está muito, acessibilidade, né, urbana. E São Mateus é um dos bairros que menos tem guia rebaixada. Você pega aqui no Carrão, você tem bastante guia rebaixada, mas com degrau. Imagina a cadeia de rodas subir uma guia rebaixada com degrau. Aonde se monitora isso? Na subprefeitura? A subprefeitura, a gente não tem dinheiro para manutenção, a gente não tem pessoal para sair da área da pessoa com deficiência. Você tem poda de árvore, que não sai isso da mídia, mas você tem a poda de árvore sem o técnico que é especialista em poda de árvore. Eu fico por aqui só para realmente para comentar e o debate aí. Obrigado, desculpa a demora. É que vocês não falam o tempo, a gente vai embora, né? Desculpa o nome do senhor e da viradinha para achar. Desculpa. Carlos Alberto. Seu Carlos. Mas aí o seu Carlos já trouxe uma problemática, né? E inclusive a crítica do seu Mauro quanto ao modelo, e é isso que a gente está falando. Na medida em que a gente vai trazendo a problemática, a gente também já vai propondo o que a gente imagina, o que vocês imaginam que possa, ações práticas que possam diminuir esse problema, ou na melhor das hipóteses, inclusive, resolver esse problema. E o que o senhor imagina de ações práticas que a gente possa incluir e resolvam ou diminuam esse problema que o senhor trouxe? A gente precisa ter uma formação, eu aspecto que seria formação para os espaços de poder da sociedade civil, conselhos, né? Mas são os conselhos, né? Os espaços de participação popular, né? Formação e mecanismos
de gestão e jurídico para que esses espaços de poder que a população civil participa possa de fato influenciar na distribuição e na aplicação das políticas. Se você conseguir colocação, foi ótimo. O pessoal está mudo aí, tem que circular e Sou falar. Érica, boa tarde. Eu sou farmacêutica de formação, eu sou da área da saúde. Eu vou ser franca, eu estou nessa conferência por curiosidade, porque a minha área é das conferências de saúde. Até vi a pauta do senhor que estava do lado, a preocupação dele com as UPAs, né? E aí a gente já está também no movimento aqui de São Paulo de ter uma conferência municipal da saúde. E aí, quando a gente fala de propostas, é o que o senhor traz. É incentivar a participação. Você vê, um movimento como esse, né? Olha o número de pessoas que estão aqui, nessa região, né? Então, isso nos preocupa muito porque as pessoas estão desanimadas, estão desesperançosas, estão de saco cheio, eu não coloco isso na área, mas é porque não tem esperança mesmo, né? De que a gente então gasta um tempo da nossa vida, deixa de fazer as coisas, como foi dito, para estar aqui, e a gente não vê esse retorno. Aí essa ideia do observatório, achei excelente, porque precisa ter um retorno. A gente está aqui discutindo, a gente não é melhor que ninguém, nós estamos vivenciando nossos territórios, nossa vida, né? E a gente tenta contribuir. Então a gente quer esse retorno, né? Quando tiver uma próxima conferência, é necessário que a gente saiba as propostas que foram geradas em 2016, 2020, sei lá quando, o que aconteceu, né? Porque a gente vê que cada dia algumas situações estão piores e a gente vai esperar isso, vai deixar o quê para as próximas gerações? Eu não vou estar aqui, né? Mas é importante que a gente mostre que a gente propôs coisas que não se efetivaram, né? Mas não se efetivaram por quê? Então, às vezes, é o que eu sempre falo, tem coisas que são a curto prazo, imediatas, a curto, médio e longo prazo, né? Tem coisas que a gente vai demandar aqui, que pode ser que nunca, só se tiver um novo planeta, pode ser que nunca se efetive, mas é necessário que então as propostas sejam imediatas, curto, médio e longo prazo, porque aí a gente consegue ter um panorama, né? Pelo menos mostrar que a gente está vendo a situação e que está propondo melhorias. E eu trabalho muito com os conselhos gestores, dos serviços de saúde. A gente vê muita reclamação, mas as pessoas não participam. Só que as reuniões são feitas em horários que as pessoas estão trabalhando e é impossível uma pessoa ser liberada, né? As relações de trabalho hoje em dia estão extremamente perversas. Ninguém tem liberação nem para uma consulta médica, quem dirá para participar de uma reunião do conselho gestor. Então, tudo isso, se você não mexer na base, você não consegue participação, né? Então, às vezes a gente incentiva a participar, fala que está esvaziado, mas a gente não consegue dar condições. As pessoas falam para mim, então, se eu faltar no serviço, você vai me pagar o dia? Você vai ter como eu justificar para o meu chefe que eu vou estar lá numa conferência de saúde? Estou trazendo do meu dia a dia. Então eu estou vendo que assim, ficam umas coisas muito assim, né, na teoria, e a gente está trazendo coisas na prática, né, do nosso dia a dia. E não é que a gente só vem reclamar, é que a gente não consegue sair do lugar. Essa é a minha angústia, porque a gente não consegue oferecer para as pessoas condições. Eu acho que os conselhos gestores ou o conselho participativo tem que ter recurso financeiro. Porque você precisa, às vezes tem pessoa que não tem recurso para pagar uma condição, são R$5 o ônibus, o metrô não sei quanto, e por mais próximo que esteja das pessoas, a cidade, ela é muito grande, então não dá para a gente falar assim, dá para você ir a pé, é relativo, eu tenho condição de ir a pé para alguns lugares, mas às vezes, né, por questões da falta de acessibilidade, é injusto. Então eu acho que como proposta é que não adianta só ser transparente, a informação tem que chegar, então tem que se criar formas, mecanismos das informações chegarem nas pessoas e dar condições para que elas participem, né? Eu acho que o grande problema está sendo esse,
os horários das reuniões são muito ruins, os locais. Para a gente conseguir uma liberação de um local, você precisa quase rastejar, pedir pelo amor de Deus, que os lugares legais para você fazer uma reunião são pagos, né? Lugares públicos para você conseguir liberação para uma reunião, você também não consegue. Então, desculpa, eu me alonguei, mas é que eu fico entusiasmada. Boa tarde, gente. Meu nome é Lucas, tenho 26 anos, sou aluno aqui da FATEC Café, sou engenheiro civil de formação e estou me formando em transportes aqui na FATEC. Só fazer um complemento ao comentário da Érica, não só a informação pós as ações, mas antes também, porque nós só soubemos, por exemplo, nós estudamos na FATEC, a gente só soube da existência da conferência por causa de um professor nosso que é funcionário da prefeitura. Então é uma coisa que nem a conferência sequer é, de certa forma, divulgada para os próprios munícipes poderem participar, poderem opinar. Então acho que essa informação tanto tem que ser prévia e depois, claro, como a Érica falou, posterior a que ações foram propostas, quais medidas foram feitas ou não feitas e por quê. Olá, meu nome é Leonardo, sou formado na FATEC também, transportes, colega. E fiz uma associação que o Mauro falou, da nossa colega ali falou também. Eu penso o seguinte, eu moro na Vila Reta. E tem cada distrito, cada bairro, cada região, você tem vários nuances de configurações sociais. Então, temos pessoas que podem se locomover de carro, de transporte, de aplicativo, que seja, e a gente não pode, a gente tem que trabalhar um dia para poder pagar a comida do outro, isso é muito difícil. Eu imagino, assim, vou fazer uma coisa bem panorâmica, eu imagino, concordo plenamente com ela que o governo tem que subsidiar, o governo municipal, estadual e federal tem que subsidiar essa educação, essa informação para o território, porque só voltando um tempo atrás, quando teve a pandemia, teve aquele subsídio de 600 ou 1.200 reais, as pessoas que mais precisavam tiveram acesso, elas não têm um CPF, não têm um aparelho celular, e elas precisavam. E isso chega neles, né? E que, acho que o governo começar a enxergar essas pessoas e colocar mecanismos atingíveis. Né? Uma coisa que eu imagino que seja muito eficaz seria as escolas estaduais e municipais ter um programa de futuro todo conscientização cidadã. Porque a gente tem que ir na escola, porque eu tenho filho, eu tenho que ir na reunião de pais de em algum momento eu tenho que ir lá. Eu posso ir em todas, mas em algum momento do ano eu tenho que ir lá. Então, nesse momento, estender-se mais um pouquinho, abordar e dar uma capacitação mínima, porque assim, eu sou catador de reciclagem, não tenho como ir. Mas se no meu bairro, na escola do meu filho, tiver um lugar que eu ir lá e pôr a minha demanda, um colega, um vizinho que possa isso trazer aqui, isso é muito legal. Então, por exemplo, cada um de nós aqui que veio hoje, se a gente tivesse preparado isso lá atrás, estaria aqui com um monte de coisa para fazer para vocês. E eu não tenho, infelizmente eu não tenho, na minha região. Mas é isso que eu queria colocar. Mas aproveitando a sua fala, seu Leonardo, pensando justamente nisso, né? Costuma ser comum nesse grupo de debate especificamente, como seria o modelo que a população acharia ideal para constituir mesmo um espaço onde as pessoas continuamente conseguissem trocar as ideias e nisso ir elaborando e amadurecendo coletivamente as demandas da sua localidade. E pelo que o senhor traz, o senhor acha que um bom lugar para isso, um bom modelo para isso seriam as escolas? Eu imagino porque assim, as famílias têm, ou tem um sobrinho, a pessoa que é solteira tem um sobrinho, tem alguém, um afilhado, alguém que está na escola. E se não tem, quando começar esse movimento, a gente fica sabendo, nas escolas está tendo reunião, né? Vamos lá, né? E aí, sei lá, não posso ir, você pode levar a minha demanda lá, por favor, né? Anotado aqui um pouco. E é um jeito dessa coisa se fortalecendo. Então, eu acho que a escola todo mundo tem que ter algum acesso à escola, seja por meio de um parente, de uma criança, ou de passar em frente e saber que ele tem uma escola. E se esse debate for promovido na escola, uma coisa que eu sempre achei errado na faculdade, tudo assim, as bibliotecas, no final de semana, a faculdade ela é fechada. E quem trabalha, eu preciso fazer trabalho na escola no final de semana, então eu não consigo ir na biblioteca, né? À noite, fora de horário, é um patrimônio público que ele fica lá
É fechado, é uma cara que a gente não tem acesso, de verdade. Né? Porque a escola nossa, na semana, poderia ter esse movimento, sei lá, não digo todos, mas um final, uma a cada 15 dias, ou um por mês, não sei o formato, mas que as pessoas fiquem sabendo que nas escolas estão tendo esse tipo de debate, né? Esse tipo de conversa, né? Que enxerga de um jeito, assim, não é muito oneroso, as escolas já existem, é só se mobilizar e começar a conversar. Posso só retomar algumas das coisas que já foram ditas para vocês complementarem e a gente seguindo com os temas que forem surgindo. Com base no que o senhor Carlos falou, eu escrevi, aí o senhor me corrija ou complemente se for o caso. Instituir espaços de formação para capacitação e acompanhamento jurídico. Instituir espaços de formação para capacitação e acompanhamento jurídico para melhorar a atuação dos conselheiros e o acompanhamento por parte da população. Acho que tem que melhorar o texto. Não, porque mas a ideia seria mais ou menos isso. Que a primeira é capacitação política. Né? Mas aí seria uma capacitação tanto para os conselheiros atuarem melhor e para a população também poder observar a atuação dos conselheiros e também fiscalizar, seria mais ou menos isso. Porque o segundo é o jurídico, porque assim, o jurídico é uma coisa muito distante de nós, né? É um processo que se dá a legislação, o orçamento e tal, então isso é uma coisa que eu colocaria separado. Não sei se eu consigo me fazer entender. Eu posso colocar, manter na mesma proposta, mas especificar como etapas diferentes, porque elas são mais ou menos complementares? Só tem que arrumar o texto, no caso. E com base no que a dona Érica falou, Érica, se eu não consigo dizer, eu estou como se eu enxergasse né, gente? Eu estou sem óculos. Instituir condições para a população participar das ações de participação popular, que ocorram em horários e locais de fácil acesso e que haja garantias de justificativa para trabalhadores e estudantes. Isso. E aí, acrescentando, nos locais, né, além das escolas, os serviços de saúde. É que aqui, o que está acontecendo? No serviço de saúde, eles vão até responder que existem os conselhos gestores, porque isso é instituído pelo SUS. O SUS existe porque existe a participação popular, que é tripartite. Então, tem a participação dos usuários, dos trabalhadores e dos gestores. Agora, então, precisa acrescentar o serviço de saúde, mas tem que dar condições para que haja uma equipe, né, que possa trabalhar fora do horário de segunda a sexta. Né? Porque o que acontece é que as organizações sociais que agora gerenciam o serviço de saúde da prefeitura, elas têm um horário de atendimento. E aí, sábados, domingos e feriados não funciona, a não ser em campanhas. Mas o que a gente está querendo é que tenha horários, né, além da segunda a sexta-feira, mas que também tenha funcionários para isso, porque o que está acontecendo é uma diminuição das equipes, então isso também causa um transtorno para os funcionários, porque aí eles vão ter que fazer, além do horário deles, se for proposta alguma outra atividade, eles vão ter que fazer horas a mais. Então é que as unidades de saúde tenham equipes, né, numa quantidade de acordo, dimensionadas de acordo com a necessidade, para que haja atividades nos finais de semana e feriados. Que aí os serviços de saúde poderiam ser usados também para, além das informações de saúde, também a questão, gostei, da conscientização cidadã. Acho que é um tema também que eu vou guardar aqui, que eu já anotei. Pegando o gancho, então, com base no que foi dito, e aí a gente pode pensar, melhorar o texto ou complementar o caso, instituir um programa nas escolas municipais de conscientização cidadã e estender as atividades para toda a comunidade para constituir nas escolas um espaço de atuação democrática. Seria esse o sentido? E aí a senhora Érica também sugere que mais ou menos também os equipamentos de saúde sejam usados então, nesse mesmo sentido. Então é importante que as crianças saibam do SUS, do Sistema Único de Saúde, né? Então, a escola seria importante. Existe um tal de um programa de saúde escolar, PSE, que são atividades extramuro, fora da unidade, e que devem acontecer nas escolas. Aí vacinação, também algumas atividades de conscientização e orientação na parte de saúde. Mas é um programa que eu tenho visto que está muito assim, poderia ser muito melhor. Então, talvez implementar o programa de saúde na escola, que é o PSE. Que já é um programa que já existe
mas que a gente vê que está bem assim, depois que as organizações sociais assumiram o gerenciamento das unidades, a gente vê que esse programa está bem debilitado. Ele tem um potencial muito grande, mas infelizmente não está sendo bem executado. Ela vai dar continuidade? Eu só ia sugerir que, acho que tem dois que não falaram ainda, só para a gente fazer uma roda, para depois entrar com as propostas. Boa tarde a todos, meu nome é José Rodrigo, sou formado em tecnologia e logística, também sou aluno aqui da FATEC. Como foi uma novidade aqui também do meu colega, para mim também, eu desconhecia da conferência. Como o nosso amigo também na hora falou que desde 2016 foi a última, né? Eu também apoio, eu acho que praticamente todos estão dentro de um princípio, de uma visão. Eu, como sou funcionário, às vezes se tiver alguma coisa que esteja dentro da semana, eu como sou trabalhador pai de família e também estudo, meu tempo é curto. Então eu não conseguiria também, mesmo no horário de serviço, a gente sofre dentro das empresas, dentro das organizações institucionais, que eles não liberam. Às vezes você tem até uma folga na casa, mas para você pegar essa folga parece que você tem que sacrificar alguém. É quando eles querem, não Quando eles você querem. precisa. Exatamente. E eu acredito que seria legal se trouxesse, que nem foi a nossa proposta, de que se criasse nos bairros núcleos para debater as mudanças, se organizarem para trazer coisas de benefício para a população, para a sociedade, porque a informação não chega. Infelizmente a informação não chega. A gente mora uma das maiores cidades da América Latina, a maior da América Latina, uma das maiores do mundo. Infelizmente a informação não chega em quem deve chegar. E as pessoas que mais precisam de benefícios, que mais precisam da ajuda do governo, como o nosso colega também da ex-FATEC falou, referente à pandemia. A gente viu que muita gente que não precisava daquele benefício, muita gente recebeu, e quem realmente precisava da fatia, que por uma época que a gente estava vivendo uma pandemia, uma incerteza, não sabia se a gente saía ou não saía. Eu como provedor da minha casa, eu tive que sair meio com vendado, com medo. Não sabia se eu ia e voltava, ou se eu ia, voltava, e talvez alguém em casa, depois de 2, 3 dias, não acordava, ou passasse por algum processo que tivesse que ir para o hospital, enfim. E se o governo, né, o poder público, tivesse mais interesse, a gente sabe que é difícil, pode ter várias frentes acima, embora a gente não pode desistir, a gente tem que sempre continuar querendo lutar pela melhora, mas eu acho que se faz bastante frente dessa, se o poder público não tiver interesse em abraçar, em pegar para si ideias de melhoria para a população, fica um pouco difícil, que nem eu me sacrifico para ir lá na reunião, sou pai solo, mora eu e meu filho, e na reunião dele eu tenho que participar, porque como eu não tenho muito tempo para ver ele, então o pouco tempo que eu tenho para saber sobre o meu filho é quando eu vou na reunião escolar, porque ele fica 7 horas na escola, então ele fica bastante tempo lá e é o pouco que eu sei do meu filho, é o feedback que os professores dão dele para mim. E se dentro desse espaço escolar tivesse núcleos como esse, nem que fosse para dar uma pincelada, para pegar uma coisa ou outra ali dos pais que estão ali, eu acho que seria interessante. E abrindo um pouquinho mais, só para finalizar, não somente nas escolas e meio da saúde, se também levasse para as faculdades, pelo menos para as públicas, né? Eu sou aluno da escola pública, faço tecnologia no transporte, a qual tem muito do meu interesse, e a informação desse conselho não chega para nós. Eu vou falar agora, mas eu vou falar diferente de vocês todos. Boa tarde, meu nome é Jorge. Eu trabalhei 36 anos na prefeitura regional da Penha. Também fiquei 4 anos no Ministério da Cidade. Eu tenho uma experiência muito no geral de tudo que é a prefeitura, que é vereadores, o que fazem para nós, o que não fazem. Então eu acho assim, o funcionário público hoje
esquece, ele não é valorizado em nada. Nós fazemos 300 coisas, vem um que é de um cargo, desculpa, eu tenho que falar a Vem da verdade. rua, vem da rua, vem da rua. É, veio de lá, amigo de fulano, É. de ciclano, ele faz um negocinho, daqui a pouco ele tem uma casa própria. Eu demorei. Eu começo a falar, eu fico brilhando. É. Eu demorei mais de 12 anos para comprar uma casa, um apartamento, sozinho, porque eu não tenho família. Então, quer dizer, foi uma coisa assim, eu estou vindo aqui por causa de um amigo meu que trabalha lá na Câmara Municipal, é grande amigo meu, ele falou, Jorge, vai porque você é um cara que conhece tudo, conhece Penha, conhece São Paulo, conheceu a cidade, e não é fácil você trabalhar 4 anos no Psyll. Você tem que fechar vários restaurantes de pessoas que eram até amigos. Então, praticamente, eu vejo assim, funcionário público, eu me aposentei com 66 anos, é isso o salário de aposentado. Horrível. E tudo que eu fiz aos 36 anos nunca valorizou isso, nunca vai ser valorizado. Então aqui a gente tomara que isso daqui, é o que ele falou, 2016, 2014, mas isso não vai sair em nada assim, enquanto esses vereadores, eu não estou falando prefeitura, prefeitura a gente tem muita gente maravilhosa, o subprefeito, essa turma que tem atrás do subprefeito, só que eles são encarregados do homem de lá. Se não fizer nada pelo homem, aí se você não fizer nada, eles te mandam embora. E dane-se você. Então, quer dizer, eu sou de um clube aqui, que é o Clube Esportivo da Penha. Nossa, para vereadores tem festas, reuniões, tem coisa assim para 2.000 pessoas, 3.000. Pede uma coisa para 500 pessoas, 300 você. Vixe, Maria, tô Tanto na suando. prefeitura como aqui. Então, o funcionalismo público, principalmente a parte de fiscalização, nossa, é horrível. Você tem um habite para fazer, você tem um habite de 10 anos atrás, o habite começou para, em um dia fazer o processo, formar, daqui a 6 meses, 7 já está com o habite para a pessoa vender, ela está com problema, mas ninguém quer saber dos problemas, eles querem saber, a fiscalização quer saber assim, pô, quanto eu pego desse cara? Ah, quanto eu vou fazer isso? É horrível. Eu passei 66 anos vendo essas coisas. Eu detesto até falar, porque ninguém valoriza ninguém. Aí o cara que faz a parte de terreno, faz isso aqui, pô, aquela pessoa que eu sou um pouquinho melhor do que ela, porque eu sou a parte administrativa, CPDU, trabalho com processo, essas coisas. Ela nunca teve nada, não estou desvalorizando o ser humano. Mas ela era uma empregada porque ela saiu com o cara que é de lá de cima, em 6 meses, 1 ano, ela comprou uma casa. E eu falei, como é que ela vai comprar uma casa sendo uma empregada da prefeitura e ainda terceirizada? Eu vi todas essas coisas, eu nunca falei. Eu nunca entrei em detalhe para falar disso, daquilo. Cada um tem o seu jeito de fazer. Ah, você tem que ser político. Pior ainda, eu não quero ser político. E eu vim mais especialmente por esse amigo meu. Ele está na política, ele é um cara que faz muito para muita gente, está dentro da Câmara, não preciso dar nome, não preciso não. Só que eu acho assim, a valorização em cima de... Pô, não tem mais concurso público. Perfeito. Nós estamos aposentando obrigatoriamente. E tem pessoas que fizer 75 anos já tem que se aposentar. Eu me aposentei com 66 porque eu queria fazer uma viagem, no final não fiz e não posso voltar, só se um cargo de confiança. E praticamente isso, nossa, aí a turma olha de fora e fala assim, ah, pô, ele aposentou por 10 mil, 12 mil, 7 mil, vamos baixando. Não é nada disso. E o funcionário público é sempre assim, a gente faz essas coisas, a gente corre atrás para valorizar o nosso pessoal. Mas não tem valor nenhum, nossa. Eu acho detestável. Então eu vim por ele aqui, que vocês escreveram, eu escrevi umas besteiras aqui, tomara que não entendam outras coisas, entendeu? Mas eu escrevi coisas que prefiro saber do concurso público, que tenha pessoas da prefeitura, porque hoje você vai numa prefeitura, pode ser tanto Pinheiros, Penha, como Moca aqui, você sobe rampas ou faz isso, tem várias salas vazias. Aí tem um lá, mas esse daí um lá é lá dentro do subprefeito, lá do gabinete, então ele foi lá conversar com alguém. Aí você vê a rampa vazia, elevadores vazios. Aí entra quem? Aquelas pessoas que estão precisando de problemas para resolver, vai direto para o subprefeito, para
o chefe de gabinete. E aí quem faz as coisas, desculpa, é nós. Porque joga para o nosso setor, pô Jorge, tem um problema aqui, ó. Por esse processo aí, que dá para a gente resolver. Aí a gente tem que jogar para a coordenadora e falar, o pessoal de lá em cima está aqui. Então isso daí é só jogar. Só que o nosso funcionalismo público aqui não tem valor nenhum. Seu Jorge, eu como servidor Desculpa, inclusive... eu falo, desculpa, não era, eu não estava nem, não era nem para estar aqui. Não, Mas ainda bem, não não é por acaso, não é por acaso. E como servidora pública, inclusive, eu concordo com muita coisa que o senhor diz, mas, inclusive, nesse grupo a gente está pensando, além disso, além do fortalecimento do serviço público, que é aquilo também, né? Também, senão a gente fica num lugar que a gente só espera que façam, né? Que eles façam. E a gestão democrática é justamente o contrário, é justamente a gente, da nossa localidade, se apropriando e fortalecendo, inclusive, as ações, junto com o serviço público, junto com as atividades locais, Desculpa uma coisinha, só para te falar. E ainda fiquei com esse salário porque eu tinha um cargo de dia 10, incorporado. Se eu não tenho incorporado, era muito mais abaixo, era como qualquer pessoa que trabalha numa loja. Então, desculpa isso. Não, e era isso, e era para jogar para vocês de novo. Entendeu? Né? Eu acho de como fortalecer também com as organizações locais, com o pessoal do bairro, que às vezes é conhecido, que vão se organizando em núcleos, em grupos, em associações, e como fazer com que isso se converse melhor, inclusive para influenciar o poder público, a prefeitura, a subprefeitura e potencializar essas coisas. E nessa parte eu valorizo muito a saúde e a educação, porque eles não brincam em serviços. Se tiver que fazer uma greve e brigar com os caras, para dar aumento, para isso aquilo, tudo bem. Nossos funcionários não podem falar nada, porque um veio pelo outro veio pelo outro. Então o que acontece? Eu, que sou efetivo, não posso falar nada, você mesmo me manda embora. Não, vamos arranjar alguma coisa e ainda por justa causa. Pô, você já não tem nada em São Paulo, no Brasil. Ainda você vai perder? Não, eu sou contra isso. E aí, eu posso falar de novo? Só rodar. Eu quero engatar como é que você consegue ver onde tem o enxume da beira? Tá. Né? Em cima do cebola. Precisa. Mas quem é que transporta? Nós não sabemos. Quem é o motorista desse caminhão? Quem é que carrega esse caminhão? E vai fazer o produto chegar e quem tem que chegar? Eu percebi a sua função, a sua perfeita. Mas como é que desenvolve isso? Porque é tudo de cima para baixo. Você tem hoje 200 conselhos, consegue. Nossa. E aí? Os vereadores. Tudo ganha. Cadê o time? Eu acho que dentro do foco, né? Do foco, o que a gente tem que colocar aí? Para que vá como um projeto que futuramente se torne uma atitude, né? Uma resolução, um projeto de lei, né? Porque aqui eu sou perseguidores. Eu não falei as minhas porque não são duas, mas... Então, assim, tratando na sua, tá? Depois eu passo a palavra para você, depois eu quero fazer as minhas considerações, porque eu mas eu acho que a gente precisa ir, eu usei isso agora, em cima dessas dores, porque a gente tem vereadores, não tem? Nossa, subprefeito, você sabe que são vereadores. A gente tem conselho, não tem conselho? Tem conselho de saúde, tem mais o que, como aqui, Meio ambiente, escola, saúde. Os presidentes de conselhos municipais representam quem? Desculpa, eu não sou muito forte na... Os presidentes dos conselhos municipais representam quem? A prefeitura? Não. Os moradores. Os vereadores representam quem? Deveriam representar a cidade, os moradores, não é? as pessoas. Eles fiscalizam o poder executivo, o poder legislativo, etc. Então eu acho muito interessante essa cor, para a gente tentar colocar algo aí que tem um significado
significado, que vá com esse significado, com essa força, com esse peso. Pô, então, ele citou uma, a nossa outra negócio de saúde, né? Pô, não vai falar assim, tem 500 mil dores, você sabe disso. Eu não sou daqui de São Paulo, eu já estou falando, né? Mas eu acho que o exercício é o que a gente tem que colocar aí, para que, porque ações junto às escolas, particulares, públicas, seja particulares, isso é fundamental, não vai fazer tudo. Mas o que a gente tem que colocar ali para fazer com que essa dor não se transforme numa ferida, e sim numa solução, e sim não se tornar mais uma vez uma situação paliativa. Porque até agora eu senti esse ar aí de fumaça escura, fumaça preta. Não abrimos paca, não saiu fumaça branca na chaminé. Desculpa, eu interrompi também. Eu acho que a nossa colega não falou aqui ainda, né? Não, eu não quero falar. Ela tá comigo. Ah, tá com você? Não, pode falar. Bom, mas pode, Fique à vontade. Aqui pode nós falar temos uma também. roda. Pode falar. Aqui é o momento. Só uma observação. Quanto ao que o Jorge falou, já tinha um ponto de convergência com o que o Leonardo falou também. Ele falou, deu exemplo de numa subprefeitura você vê salas vazias, pouquíssimos funcionários. E o Leonardo comentou de ter participação, por exemplo, nas escolas. Então, isso foi uma proposta, inclusive, que nós alunos da FATEC trouxemos. A gente está com mais alunos espalhados aí nos outros temas, mas uma das propostas que a gente trouxe foi que as escolas sejam pontos de assistência técnica para a comunidade, não só as escolas, mas também conselhos de classe, por exemplo, como CREA, como OAB, para atender a população em suas demandas, porque como o Jorge expôs, muitas coisas você resolve na subprefeitura, chega lá, não tem ninguém para atender, ou não é a subprefeitura que atende, tem que ir lá na sede da Secretaria X, que é lá no centro, então isso inviabiliza com que a população local tenha acesso, porque ela, infelizmente, por mais que seja a vontade dela, ela não vai separar um dia da semana dela para voltar no trabalho, qualquer coisa que seja, para ir lá na secretaria e falar, ó, preciso de uma ajuda para regularizar meu imóvel na prefeitura, ou preciso de uma ajuda para, sei lá, fazer uma solicitação de um remédio que não tem no posto de saúde, ou para tratar o buraco da minha rua. Isso hoje, ou na subprefeitura você não tem esse atendimento, ou te mandam para locais distantes, o que vai afastar totalmente a população. A gente tem serviço de solicitação como isso, como o 156, acredito que tem alguma forma online, imagino eu, venha de fazer requisições, mas isso também é de alguma forma muito velado, então acho que seria importante que escolas e conselhos de classe sejam, de alguma forma, obrigados por alguma legislação para que façam esse atendimento para a população. Seria o que? Uma assistência técnica e jurídica? Isso, por exemplo, vou dar um exemplo que acontece às vezes em faculdades particulares. Alunos de psicologia de uma faculdade particular, às vezes prestam algum atendimento à comunidade, mas muito claro, auxiliado por algum professor, claro, mas normalmente isso acontece para, como eu posso dizer, claro, ela vai ajudar a comunidade, mas muito em termos de conhecimento para os alunos que estão sendo auxiliados, e isso presta-se a um atendimento à comunidade. Mas isso deu um exemplo de psicologia, mas acontece às vezes com veterinária e entre outros cursos mais voltados assim para a área de saúde. Mas, por exemplo, igual comentei, sou morador de algum bairro mais periférico, não tenho meu imóvel regularizado, onde eu faço isso? O CREA poderia ajudar. É uma faculdade que tenha auxílio, que seja para a área de engenharia, ou até mesmo a FATEC do Tatuapé, a gente tem curso de controle de obras, curso de construção de edifícios, isso poderia ser usado como apoio, como espaço para a comunidade. O Leonardo comentou de ter uma biblioteca aberta, mas não se resume só ao acesso da comunidade para o equipamento público, mas o contrário também, ao equipamento público prestar a função social além do que ele designado, como é o caso de uma escola. Não está lá só para os alunos aprenderem. O espaço está ali, ele pode ser muito bem usado pela comunidade que está em volta. Queria falar? Posso falar? Bom, eu sou jornalista, então eu estava anotando aí o que vocês falaram aí e tem algumas informações para trazer. Primeiro é o seguinte, a nossa associação, que é o CONSABES, que é o Conselho da Sociedade Amigo de Bairro do Jabaquara e adjacências, e tem o CONSABES, a gente tem diversos departamentos, saúde, educação, moradia,
Então eu vou já primeiro jogar um balde de água fria em vocês. Escola e saúde está fechada a comunidade. Entendeu? Então a gente já teve aquele saúde da família, não atende. Família na escola, teve o projeto, acabou, não permite. As escolas estão fechadas durante 52 dias por ano, sábado e domingo não abre. A regra é essa, a exceção. O que eu queria chamar a atenção é que a gente aqui a gente está fazendo uma reunião com 10 distritos, né? Eu estava até vendo aqui para registro, Água Rasa, Belém, Brás, Pari, Moca, Tatuapé, Arthur Alvim, Cangaíba, Penha e Vila Matilde. Nós temos 10 pessoas aqui. Cada um está representando um distrito aqui. No caso da... Não, mas eu estou dizendo, no caso da Penha, a Câmara está votando um destombamento do bairro da Penha. Quer dizer, uma grande obra e a comunidade não está participando. Então, uma das propostas é que as grandes obras tenham consulta popular. Isso é o controle social. Outra coisa, o Tatuapé. Tatuapé teve um grande crescimento urbano e agora criou ilhas de calor ali. Então agora você tem tempestade dia sim, dia não. Uma vez por semana tem uma tempestade aqui em cima do Tatuapé. As nuvens que vinham lá da zona leste extrema e ia lá para a zona sul, estão despejando água tudo aqui. Isso aí não houve controle social. Agora só para finalizar, vou colocar uma sequência de propostas. Eu tinha aí anotei algumas eu tinha trazido antes, ó. Criação de um observatório para acompanhar e monitorar as execuções das propostas apresentadas nas conferências anteriores e na atual. Outra coisa que foi colocada aqui, ó, valorização dos conselhos da sociedade civil, especialmente o Conselho Participativo e o Conselho dos Regionais do Meio Ambiente, porque eles tratam de temas gerais. Tá? Inclusive o Conselho Participativo tem um decreto que obriga a pagar o transporte para as reuniões. Porque imagina o cara de Parelheiro para fazer uma reunião é 50 quilômetros. Verba para a formação e capacitação continuada dos conselheiros e dos candidatos. Porque isso aí a gente tem uma discussão sempre que falta grana para formação e capacitação. 4. Garantia de verba para que os conselheiros participativos das reuniões participem das reuniões e dos encontros. Porque também esse é um encontro. Eu vou tirar o pessoal da Zona Leste toda aqui para vir aqui. Cadê a garantia? Não, mas cadê a garantia? É isso. Pessoal, garantia de verba. Tá? 6. Readequar o decreto de regularização do CPM. Se vocês estão lembrados, o Conselho Participativo ele era um representante para cada 10 mil pessoas. Na gestão do Dória, mudou 1 para 30. Quer dizer, nem o vereador representa 30 lá e você quer que o comunitário aqui represente 30. O distrito do Jabaquara tem 200 mil habitantes. Nós temos 7 conselheiros. É mais representativo do que o vereador, tá? Outra coisa, e outra coisa, gravação, tem uma coisa também, gravação em áudio e vídeo e transmissão via internet das reuniões desses conselhos. Porque se essa reunião fosse transmitida online, essa daqui que nós estamos aqui, nós teríamos participação de outras pessoas. Que às vezes a pessoa tem que ficar em casa, tem que cuidar do parente, cuidar da família, tá? Mas aí tem que ser muito tempo. Não, reunião de 2 horas, acabou. Online E só para... mas só para finalizar. Não, a gente prioriza quem está aqui. Você não sabe o outro lado que está lá, porque vai ter briga, vai ter... Outra coisa é aqui, discutir as grandes obras, entendeu? Então, consulta popular para as grandes obras. E, por último, a convocação de uma reunião, ou de uma reunião geral, com os delegados indicados anteriormente. Porque é aquela questão, eu sou delegado para essa conferência, eu vou lá, esquece, acabou. E eu não presto conta, se eu fui delegado eu recebi uma delegação, eu tenho que devolver para quem me indicou. E isso daí parece que é só crachazinho para ir para o Estado, para ir para o Brasil. Desculpa o meu desabafo, mas como jornalista eu tinha que fazer esse registro a ser apanhado, tá? Obrigado. A gente já vai mais 5 minutos, se quiser. O seu Olavo também tinha... Pra gente
gente vai Quem vai primeiro? Deixa eu fechar só- e escolher alguém Eu vou ser rápido. Vamos Vou ser rápido. Acho que de novo, eu estou reforçando tudo Lógico. que vocês falaram. Quem que se cobra? Qual que é seu nome, desculpa? André. Eu represento, eu sou de São Paulo. Eu moro em Jundiaí, mas eu represento uma associação de engenheiros e arquitetos de metrô. Então nós somos uma entidade, que foco na formação tecnológica, inovação, da mobilidade, a gente trata sistemas. Então eu já participei de outras de sustentabilidade e outras de mobilidade. E hoje eu falei, governança. Não para entender, eu entendo tudo isso que vocês falaram, eu vivencio muito isso, mesmo não vivendo em São Paulo. A questão das escolas, hoje nós vivemos um mundo de uma transformação extremamente grave. Ela é boa e ao mesmo tempo não é. Nós vemos que a pior doença, a doença do século é a doença da depressão por uma série de circunstâncias. Né? Eu vou chegar lá no meu ponto de vista. Hoje um filho começa a chorar, o pai enfia o celular na mão da criança resolveu. E as crianças estão se enfiando dentro. Então assim, a divulgação por meio digital funciona? Funciona. Senão o WhatsApp não existiria mais. Mas essa questão das escolas, eu já fiz um projeto uma vez dentro da empresa que eu trabalhei, e quando ia ter uma situação que nós tínhamos que avisar a família, a gente mandava uma carta para a casa do funcionário. Quem que recebia a carta? Era sempre a mulher, ou a empregada, ou a mãe que estava na casa, porque nós, as pessoas, a maior parte, na época era um homem que estava trabalhando. Aí a mulher abria a carta e falava, não sabia se ia participar dessa empresa. Eu acho que tem que ter divulgação. Eu percebi que falta divulgação. Quem são os delegados? Como é que é isso aqui? Cadê os espaços para usar? Nós continuamos com os dois. Está aparecendo mais um posto de saúde do que uma que só tem dois. Então, assim, falta divulgação. Não é transparência. Acho que falta divulgação. Por meio digital, por meio eletrônico e por papel. Não tem como não deixar de falar. Os espaços, por exemplo, a biblioteca, meu filho veio fazer trabalho. Falei, vai na Mário de Andrade, ela funciona de sábado, está no centro da cidade. Ele está em São Paulo fazendo pós-graduação, ele vai na Mário de Andrade. Às vezes ele veio para fazer trabalho em Jundiaí aqui, porque é a única biblioteca, nem Jundiaí não tem biblioteca aberta. Então, assim, eu acho que a população, nós cidadãos, temos que cobrar essas entidades que já existem e que elas divulguem para a gente. Quem são essas entidades? Começam pelos vereadores. Eu moro numa rua em Jundiaí que eu já acabei de falar para a população lá. Eu vou pilotar, vou chamar 2 vereadores da cidade, e nós já temos lá a participação lá com a Polícia Militar, mas vamos falar sobre o quê? Sobre meio ambiente, energia, água e saneamento. E vamos fazer uma reunião com o presidente do departamento de água e esgoto. Vai ter uma comissão. Então, assim, que comissão que a gente cobra? Você tem que ter essa informação. Eu vou onde? Então, assim, para quem que você vai? Primeira pessoa que a gente tem que ver não é para o vereador, é função do vereador. Ele tem que ver se tem a função, se está funcionando. É função do vereador, porque ele ganha para isso. É função dele. Ele foi eleito e ganha por isso, mas ele tem uma função. Então, assim, eu acho que tem que cobrar os vereadores para terem uma gestão democrática mais participativa. Ponto. Essa é a minha colaboração. Obrigada. Então vamos ouvir só esse lado, né? Para a gente poder, daí, a gente vai escolher alguém que vai relatar as propostas lá para todos os outros grupos e finalizar aqui para a gente selecionar e reunir e discutir. Bem, eu faço trabalho voluntário na CPA, Comissão Permanente de Acessibilidade, defendendo a nossa população idosa. A minha proposta é que existe aqui na cidade de São Paulo jogos municipais do idoso. O que eu pediria é para que esse jovem acontecesse em todas as subprefeituras. Hoje,
ele acontece só na região central. Então, o idoso lá da periferia não participa. Eu gostaria que o Estado da proposta para que os jogos dos idosos acontecesse em cada uma das subprefeituras da cidade de São Paulo. Vale lembrar que nossa cidade envelhece a cada dia, nós somos mais de 2 milhões de idosos, maior que a outra cidade de Guarulhos. Então, nós temos o direito de participar. Qual que é o seu nome? Desculpa. O nome? Olá. Olá. Dona, deixa eu só complementar. Eu acho que você acho que não é só vereador. A subprefeitura, ela não chama subprefeitura à toa, ele é um subprefeito. Ele tem uma autoridade. Não, nos bairros. É o distrito, não é? Ele toma conta dos distritos. Então, acho que cobrar os vereadores, desculpa, a comunidade e os senhores subprefeitos. Eles são o poder público. A gente tem que cobrar o poder público. Os conselhos, as entidades, eles são um braço para que tudo isso funcione. Se não existisse consegue, a subprefeitura ia viver sozinha? Ia, mas do jeito dele. Então, o que a gente tem que fazer agora é agregar junto com esses dois entes públicos, cobrá-los, para que eles resolvam o que vocês estão esperando. A cidade precisa. Servidores de crianças, seja. Bem, completando a palavra do senhor, eu fiz uma reclamação para o nosso prefeito aqui da Moca sobre a acessibilidade desse espaço. Ele me respondeu, senhor, isso não é comigo. Isso é com a Secretaria do Esporte. Eu acho que está errado. Ele tem que dar o parecer. Não, a solicitação procede, vamos fazer. Então, foi justamente nesse um dos pontos que eu citei lá atrás, porque você vai numa subprefeitura, a subprefeitura não tem autonomia, em tese a prefeitura deveria dar a ela, já que ela responde diretamente para a prefeitura. Então, porque quando foi criada a lei das subprefeituras lá em 2002 ou 2003, com a gestão da prefeita Marta, tinha uma série de competências que eram das subprefeituras e que hoje elas não existem, porque você bate na subprefeitura e você não tem justamente essa resposta, não é aqui, é na secretaria. Então você tem que descentralizar o serviço público, que hoje é tudo no centro. Aí precisa de alguma coisa na secretaria, é na prefeitura. Por que existe subprefeitura? Justamente, esse que é o ponto da questão. Você Esse é o elo descentralizar o com a serviço. secretaria, lógico, ele é o representante daqueles bairros. Gente, agora a gente precisa escolher vocês para ir lá apresentar para os outros grupos aquilo que foi discutido em si. Eu me ofereço para ajudar a fazer a redação. Se tiver outra pessoa que quiser se apresentar lá, eu posso também. Redação eu faço. Jornalista que não faz redação não é jornalista, né? Alguém que se candidata para ir apresentar? Se precisar eu apresento, mas a minha... para me oferecer para fazer redação. Obrigado. Se eu representar o pessoal, você pensa. Apesar que eu olhei as outras apresentações, o pessoal coloca às vezes duas ou três. Em respeito ao que foi discutido no grupo, é para ler estritamente o que foi redigido nas propostas. Eles não permitem que se estenda muito. Não, é só para ler. Isso. O que eles fazem? Apresentar o resultado dessa nossa discussão coletiva. Então, acho que agora seria até bom a Leona repassar que as propostas que a gente anotou, que na verdade é um resumo de tudo que foi falado. Isso. Só uma coisa, uma observação que eu queria fazer é o seguinte. Lá eles permitem que uma ou duas pessoas apresentem, mas o que foi dito nas outras conversas é o seguinte: todas as propostas vão ser levadas. É lógico que você não vai criar proposta nova ali, entendeu? Mas não vai ser deliberado, a proposta vai. Por que eu estou falando isso? Porque algumas dessas propostas aqui que eu apresentei, elas incluem, são compatíveis com a de vocês. Outras são diferentes. Então, todas as propostas seriam levadas. Não vai criar nova. Né? Por isso que eu falei que eu me comprometo a ajudar a fazer a redação. Tá? Então tem que ser breve, porque a gente tem um tempinho apertadíssimo para isso. Eu não sei qual é.
As que eu fiz aqui estão até numeradas, né? Se vocês quiserem que eu... Eles conseguem compilar, eu percebi isso nas outras reuniões, eles conseguem compilar, eles conseguem entender, eles três, eles conseguem fazer um resumo legal para falar lá. Eles escolheram o que eu estou dizendo para você, quando eu falo de redação, é o seguinte, que às vezes uma proposta que foi apresentada não vai lá porque a pessoa falha, né? A pessoa está escrevendo de ouvido. Por isso que eu fiz questão de fazer, escrever e numerar. Tá? Inclusive, as que o senhor propôs, eu nem me dei o trabalho de escrever, porque o senhor já tem ela escrita. Tem escrito. Na medida que o pessoal não se opôs, é mais fácil a gente não escrever. Então eu vou repassar as que eu escrevi para vocês darem uma voz de vocês. Instituir espaços de formação para capacitação e acompanhamento. Essa aqui que eu tinha que arrumar ainda, eu não arrumei. Na verdade, eu já tinha ainda tem que arrumar. Que as escolas tornem-se polos de prestação de serviços técnicos para a população, com atendimentos promovidos pelos diversos conselhos profissionais. É isso? Ok? Aumentar a divulgação por meio digital, redes sociais, pontos de circulação de pessoas e material impresso. Acho que foi o senhor que falou essa? O senhor falou essa. Das ações de participação social. E mais algum complemento? O senhor Olavo falou sobre instituir os Jogos Municipais dos Idosos em todas as subprefeituras do município. Desculpa, jovens ou jogos? JOMI, de Jogos Municipais do Idoso. Eu também perguntei, tirei essa dúvida. Eu só vou fazer uma observação, embora eu acho totalmente pertinente isso daí, mas eu fico sempre preocupado com a questão do objetivo do grupo. Aqui era controle social e gestão democrática, então eu não... Tá? Mas como o senhor mesmo tinha dito, todas as propostas elas são acolhidas, algumas seguem nesse modelo de enviar, de seguir para a conferência do município, mas algumas viram encaminhamentos, quando elas são muito locais ou muito específicas, elas viram encaminhamentos locais, que aí é feito pelo pessoal lá da secretaria depois, ou encaminhamento para a subprefeitura ou para outros departamentos que forem... Não, é só para registro. Não, é só para registro porque o senhor passou um folheto aqui pedindo a questão de casa da mulher, de habitação, alguma coisa. Eu nem o apresentei aqui porque eu imaginei que seria de outra, do habitação, por exemplo. Né? Aqui mais sobre a saúde. Tá. Mas só complementar essa daqui, implementar nos equipamentos de saúde ações em horários alternativos, como noturno e aos finais de semana, com equipes suficientes e capacitadas para atividades de conscientização cidadã e organização popular. Que veio da senhora a partir do que tinha sido dito também das escolas, né? Pelo nosso tempo, a gente realmente, pelo tempo, daqui a alguns minutos já vai ser liberado coffee, cafezinho, e aí quem puder, o senhor propôs, quem quiser e puder ajudar, a gente vai só terminar de reunir, e aí tem 15 minutos de break, um cafezinho servido para vocês, para depois a gente voltar para o plenário para tratar das ações, das propostas que surgiram desse grupo, tá? Pode ficar. Só salientar aqui então, eu acho que a gente pode usar os espaços que existem, né? Subprefeitura, que tem já uma estrutura, serviço de saúde, entidades de classe. Deixa eu fazer uma sugestão. Mas, desde que haja condições, né? Que é o dimensionamento de profissionais, de funcionários para dar assistência e também os recursos, né? Para oferecer um copo, que às vezes tem gente que vem direto do serviço. Então, parece bobagem, mas quando você dá essas condições, você está favorecendo a participação. Né? Só para uma sugestão que eu faço para a valorização do morador local, já que o Lucas vai apresentar, eu sugiro que a Érica também fosse e lesse metade das propostas. Por quê? Não, eu estou sugerindo por quê? Porque lá na filmagem fica registrada a participação feminina da mulher também, porque ela participou. Senão fica parecendo sempre clube de bolinha. Tá? Já estou intimando você para ler metade das propostas. Tá? Para registro formal oficial.
Só assim mesmo. Esse aqui não fica com você. Quem propôs tem que ir lá Não, falar na aqui se frente. escrever aqui, fica comigo. Saúde é triste. A saúde, nós tivemos que representar a promotora Dora da saúde, porque o pessoal não queria gravar as reuniões. Eu lá no Conselho Municipal, eu estou conseguindo. Então, Agora estão gravando, publicando a relação das notas na internet. Teve que a promotora entrar, sabe por quê? Sabe que eu era do Conselho dos Passaportes, eu fui expulso do Conselho, porque estava com uma ação judicial para retornar o meu mandato. Não, eu já entrei, a coisa foi acontecer há 2 anos. Eu estou falando para você porque é o seguinte, o pessoal não queria você registrar, se fosse jornalista, eu vou na reunião, eu registro. Aí, não é porque eu vou querer pegar esse pegadinho. Se a pessoa falou A, na próxima reunião, eu vou falar, você falou A. Você falou B, é B. Porque vinha uma hora, o pessoal falou assim, nós vamos discutir mudar o horário da sala, mudar o atendimento. Chegava na outra reunião, mudava tudo. Eu falei, não dava seguimento. Nós não cobramos isso. E nem digo. Essa é uma ferramenta para que você é isenta de influência. É aquilo, é o fato, e aí você vai dar resposta aqui no fato. Se sim, se não, porque A nossa briga é justamente isso. Eu prometi fazer. Pra que eu vou fazer lá? E a nossa briga lá, só para você entender, era o seguinte, eles não faziam reunião em janeiro. E em janeiro mudou a diretora e ela fechou a entrada do hospital e abriu do outro lado. E a gente foi reclamar, eu achei muito indignada. Como se ela devia essa situação no conselho. Aí eu falei, não, você deve ao conselho. Mesmo que seja uma ordem de lá de cima, você tem que vir aqui e justificar. Lógico. Não, e tem que justificar. Eu quero que o pessoal justifique. Agora os caras falam assim, eu tirei porque é minha vizinha. Ou então a pessoa fala assim, escuta, a pessoa não deu um desempenho, foi um mau desempenho, não atendeu, não organizou, teve briga. Não é que eu vou decidir, eu não vou admitir nem demitir ninguém, mas eu quero justificar para a comunidade. Porque de repente é assim, tem um médico que atende bem, que atende até no corredor. Então aquele médico se sobressai em relação aos outros. Aí o pessoal começa a boicotar o bom médico. Eu falei, não, você vai punir o bom médico, o cara que está fazendo a mais do que você vê. Agora aquele que ficou cruzado o braço, né? Bota um monte de coisa para a equipe de saúde fazer. Só que com as mesmas pessoas, sem contratar novos funcionários, porque a UES agora ela contrata. Então. Ela pode contratar, dependendo da necessidade do serviço, a UES tem que... Lógico. Eles têm pode pegar o PJ de manhã já, pessoal. E eles não contratam, e aí sobrecarrega, coitado de funcionários, já não conseguem. Não, tá certo, tem que ir.